Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui na Dromats comigo, continuando essa saga sobre os Beatles. Agora, gente, o nosso olhar vai ser direcionado a cada integrante da banda, individualmente, entendendo como ele contribuiu não só para que o som dos Beatles fosse, bem, essa coisa icônica que mais de 50 anos depois de ter sido feito ainda é fonte de discussão e de análise, mas também como cada um deles trouxe contribuições incríveis para o seu instrumento, revolucionando o seu jeito de tocar e de entendê-lo, e influenciando até hoje músicos, como eu. E é por conta disso que eu gostaria de começar com Ringo Starr, o batera dos Beatles. Então vamos logo começar, que eu tô muito ansioso, gente. Vocês vão, infelizmente, ter que aturar alguns minutos agora de uma tietagem muito grande, mas é porque eu, como batera, é inevitável não olhar pra Ringo e falar: você é demais, cara. Então agora vamos nessa. Uma coisa que marcou os Beatles como um todo era a capacidade que cada integrante tinha de olhar para o outro, do porque o outro estava trazendo, fosse na letra, fosse na composição, e falar: eu tenho algo para complementar, eu tenho algo para encaixar com isso. Todos eles eram mestres nisso, fosse por uma competitividade, né, como havia Lennon e McCartney, mas também por uma química invejável, nunca vista antes em nenhuma banda, e sendo muito honesto, pra mim, nunca vista depois. E pra mim o Ringo Starr foi o cara que mais incorporou isso. Mais incorporou a ideia de vou complementar o que ele tá tocando. Porque ele tinha o instrumento mais difícil de fazer isso, sem dúvida nenhuma. A bateria tem essa limitação. Ela é difícil de dialogar com os outros instrumentos, com as vozes e tudo mais. Mas o Ringo encontrava soluções. Isso é fantástico. Isso é uma coisa sem precedente e é brilhante. E ele conseguia fazer com todos os membros no final das contas. Por exemplo, ele ouviu uma linha de baixo do Paul McCartney numa música e falou: olha, aqui eu quero acompanhar essa linha. Ela tá bonita, eu vou fazer o meu trabalho com ela. Foi o que aconteceu nessa canção daqui. O nome dela é Taxman e ela abre um dos álbuns mais icônicos da história da música pop, o Revolver. Não sei se deu pra reparar, mas o que o Ringo e o Paul estão fazendo aqui é tocar lado a lado. Eles estão tocando ritmicamente a mesma coisa. Um tá fazendo pum, 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 pum. E o Ringo tá pum, pá, pum, pum, pá, pum, pum. Eles estão fazendo a mesma coisa. Isso é uma interação muito legal. Mas a interação baixo-batera ela é mais tradicional, mais famosa. É a famosa cozinha da banda. O Ringo levou isso para outros patamares. Ele fazia isso, por exemplo, com a voz. Teve uma canção que ele ouviu John Lennon cantando e falou: quer saber? Nessa daqui eu vou querer acompanhar ele. Eu acho que tem coisas legais. E foi isso que ele fez numa obra-prima, que eu adoro também, chamada I Am The Walrus. Gente, isso daqui é tremendo. Porque num primeiro momento, você pode reparar, a acentuação métrica do Lennon é mais ou menos... Eu fiz aqui uma redução bem grande do que ele está cantando, mas é para que vocês entendam essas acentuações. E é exatamente isso que o Ringo está tocando. Ele está tocando... Pu, pá, pu, pu, pá, pu, pá. Tá tocando junto com as acentuações do canto do Lennon. Isso é demais, porque... quando a acentuação dele muda, o Ringo fala: vou mudar junto. Vou acentuar com ele então. Porque no segundo momento que o Lennon canta... ele faz o See how they run like pigs from the gun. Tá vendo a acentuação? See how they run like pigs from the gun. Sempre nessa cabeça, né? É nessa hora que o Ringo fala: beleza, então eu vou marcar junto com ele. E ele toca nas caixas. See how they run like pigs from the gun. Isso é muito legal, gente. Isso é uma liberdade de pensamento, um dinamismo que ele está aplicando para a composição, que é muito, muito massa. Eu acho isso fantástico. Dá uma escutada de novo que você vai reparar nisso. Já dei o exemplo do Ringo trabalhando com o baixo. Dei o exemplo dele trabalhando com a voz. Falta o quê? O exemplo dele trabalhando com a guitarra. E pra mim não existe exemplo melhor do que esse daqui. Pra mim, sendo muito honesto, não existe exemplo melhor de que o Ringo é um batera genial do que essa música daqui. É a canção Ticket to Ride. Gente, se não bastasse já essa introdução maravilhosa que ele faz nessa virada de surdo, o que ele tá fazendo aí é tocar totalmente junto com a guitarra. Ritmicamente, né? Tu, tra, tra, trum, tra, tu, tra, trum. Tá acompanhando ela. Isso é tão gostoso porque a música fica com esse swing, fica mais envolvente. E tem um outro fator também que é o que vai me conduzir
para um outro aspecto que pra mim torna o Ringo um batera brilhante. O que o Ringo tá fazendo aqui não é só uma sacada rítmica, é uma sacada melódica. Ele tá tocando quase que a melodia junto com a batera. Ele tá fazendo pum param dum pum bam bum, só que do jeito dele. Tu tra tu tu tra trum. Ele encontrou essa saída e isso é fantástico, pessoal. Infelizmente, muitas pessoas subestimam o Ringo enquanto um Beatle, dizendo coisas como ele não era tão genial ou ele não é um batera tão virtuoso. Gente, isso infelizmente sai de uma concepção que é muito equivocada de que o músico é bom se ele criou coisas que são difíceis de tocar. Não é bem assim, pessoal. Um músico bom é um cara que ele nos comove e é um cara que tem uma criatividade muito fora de padrão. E esse cara era Ringo Starr, um cara com uma criatividade absurda, que encontrava soluções tremendamente criativas para suas composições de batera. O Ringo foi talvez o maior compositor de batera do rock, justamente por isso, por essas coisas que ele criava, essas coisas que ele sentia quase que espontaneamente que tinham que ser o groove dele. Isso eu acho sensacional. Isso é realmente um legado maravilhoso que nós temos de Ringo Starr por conta dessas sacadas dele. Mas já que falamos desse tópico, né, o Ringo não é um batera bom porque eu consigo tocar as coisas dele, né? Quando eu tava começando minhas aulas de batera, eu já tocava as músicas do Ringo. Eu discordo dessa visão, cara. Eu espero que eu consiga te mostrar que ela não tem tanta verdade assim, não. De fato, o Ringo não era um cara virtuoso, tá? Ele não era o Neil Peart, ele não era o Mike Portnoy, tudo bem. Mas existem detalhes no jeito que ele tocava, no timbre que ele tirava das coisas, que são tão difíceis de acertar, mas assim, tão difíceis mesmo. Isso que é o mais incrível, não tô falando de timbres de tambor, porque normalmente quando a gente avalia um grande batera, a gente fala, nossa, olha o timbre que ele tá tirando da caixa, que ele tá tirando do bumbo, que ele tá tirando dos tons. Não é isso. O que pra mim torna o trabalho do Ringo simplesmente excepcional é o timbre que ele tirava dos pratos. E eu vou tentar mostrar um exemplo disso. Embora existam muitos outros, o que mais me emociona é o exemplo que tá em She Loves You. O que o Ringo tá fazendo aqui é um milagre com o chimbal dele. Porque ao mesmo tempo que ele é uma camada, né, a gente escuta esse tsh, a gente consegue também ouvir toque por toque que ele tá dando. É quase paradoxal, eu não entendo como ele tira esse timbre de chimbal. Mas é uma condução tão linda que ele tá conseguindo fazer aí. E isso não é fácil de atingir, gente. Esse é um dos pontos que comprova que o Ringo era assim um cara com uma técnica muito evoluída, mas muito evoluída mesmo. Então, por favor, não digam que ele era um cara sem técnica. Ele não era um cara virtuoso, mas técnica ele tinha muita, e isso é prova disso. Uma coisa que eu acho também incrível do Ringo é a sua capacidade de não só saber o que ele precisava tocar, mas de saber o que ele não precisava tocar. A capacidade de tirar, de se desapegar do kit de batera. Há muitos exemplos disso, né? O que eu tô falando, por exemplo? Em Something. Something é uma canção maravilhosa, né? Todos sabemos. Mas é uma canção que não tem um prato de condução, pelo menos no seu groove inicial. O Ringo só toca bumbo e caixa nele. Isso é muito legal, porque é algo muito diferenciado, é um jeito inteligente de sair da caixinha. Há, porém, talvez um outro exemplo que é ainda mais extremo disso, que aparece em uma das canções mais gloriosas dos Beatles, e depois de Ticket to Ride, acho que minha segunda performance favorita de Ringo na batera. Essa música é Come Together. Duas coisas, né? Como eu já citei, as sacadas melódicas do Ringo, que são brilhantes, né? Extraordinárias. Aqui a gente tem outra. Nossa, esse groove é lindo, né? Ele parece uma dança, eu acho isso tão incrível dele. Ele tem movimentos que parecem danças, assim. Outra coisa, ele também mostra como ele se desapegava do kit e conseguia pensar cada elemento sozinho. O batera pensa tudo no conjunto, né? Pensa tudo fazendo tuts, tats, tats. O Ringo tá pensando aqui, prato, prato, chimbal, tambor, 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 tambor. Isso é muito massa, muito, muito massa. E a outra é depois que ele faz o tss, tss, depois você reparou no groove que ele faz? Ele vai alicerçar, ser a base inteira do John Lennon cantando, fazendo pum, 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 bumbo e acho que um surdo, provavelmente, ou um tom, acho que é um surdo. Isso é muito legal, pessoal. Isso é tão icônico, porque ninguém tinha pensado antes em fazer isso. E todo mundo que tentou fazer depois, na hora que o pessoal ouviu, falou: influência do Ringo Starr. É esse grau de genialidade que nós temos. É por isso que o Ringo Starr é um ícone, gente. Olha, é muito criativo. Muito criativo mesmo. E além dele saber o que tocar na batera, ele sabia o que tocar pra canção. Sabia do que a canção precisava. Isso é muito legal porque nós temos linhas totalmente contrastantes que Ringo compôs.
Ao mesmo tempo, temos algumas que são repletas de groove, de repetições, ou do termo chique, ostinatos. Legal pra usar na roda do bar essa. E nós também temos bateras que são soltas, quase improvisativas, ultra livres que ele toca. E nós temos exemplos igualmente belos disso. O primeiro que eu quero mostrar é de uma das canções mais bonitas dos Beatles, na minha opinião. Essa canção se chama In My Life. Como vocês puderam ver, essa é uma canção que você consegue tocar com um braço e uma perna. Você faz tu, tá, tu, tsi, tá, tu. De novo, outra solução melódica, outra solução é que cada entidade da bateria, cada membro do kit tá separado. E é também um groove fantástico, uma repetição que conduz a música. E é linda, é uma solução tão legal pra essa bateria. É um groove que é muito Ringo, né? Ele deixou esse riff uma marca dele, um legado dele muito grande. Um outro ostinato, outro groove, ainda mais icônico porque ele foi feito com uma máquina de loop. Isso é fantástico, em meados dos anos 60. Nós começamos com a primeira música do Revolver, vamos falar da última, da épica, gloriosa Tomorrow Never Knows. A música inteira vai seguir. E isso é tão legal. O batera atual do Paul McCartney, que tá nas turnês com ele, descreveu isso. Ele descreve o som do Ringo como algo... Parece que ele tá caindo da escada. E eu acho que isso define tão bem, porque é muito real. Você sente que ele tá tipo... Nossa, é muito incrível. E é uma máquina de loop. Ou seja, não só o groove é revolucionário, como ele está sendo tocado e usado na canção é revolucionário. Isso é méritos, é claro, do Ringo, mas também dos Beatles como um todo e do produtor George Martin. Genial, gente. E pra fechar, pessoal, um exemplo oposto. A batera solta, a batera livre. E pra esse exemplo, eu escolhi uma das canções mais subestimadas dos Beatles, pouca gente lembra dela, uma das canções mais lindas e que meu pai mais gosta, então aproveito pra deixar essa homenagem pra ele. Ele não gosta por causa da bateria, ele gosta por causa da guitarra, mas eu quero olhar pra bateria aqui e depois você escuta as guitarras também, que são maravilhosas. Vamos escutar então a canção Rain e assim finalizar o nosso vídeo sobre Ringo Starr.